Em Mateus 5:3-10 está escrito: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Essas palavras não descrevem uma lista de comportamentos idealizados, mas revelam uma lógica completamente diferente daquela que normalmente orienta a vida. Existe uma inversão de valores acontecendo aqui. Aquilo que muitas vezes é visto como fraqueza ou perda passa a ser apresentado como caminho de plenitude. Senhor, eu reconheço que muitas vezes minha forma de pensar está mais alinhada com aquilo que vejo ao meu redor do que com aquilo que o Senhor ensina. Busco segurança, reconhecimento e estabilidade de formas que nem sempre refletem o teu coração. Existem áreas em que ainda resisto ao tipo de vida que o Senhor propõe, porque ela confronta minhas expectativas e meus padrões. Hoje eu te peço, alinha minha visão. Ensina-me a enxergar valor onde antes eu não via, a desejar aquilo que realmente importa e a viver de acordo com a tua verdade. Amém. As bem-aventuranças não são declarações isoladas. Elas formam uma estrutura. Existe uma progressão que começa no interior e se manifesta externamente. O ponto inicial é a pobreza de espírito. Isso não está relacionado à falta de valor, mas ao reconhecimento da própria necessidade. É o lugar onde a autossuficiência perde espaço e a dependência de Deus se torna clara. Sem esse ponto de partida, todo o restante perde profundidade. A partir desse reconhecimento, surge o choro. Não um choro superficial, mas uma sensibilidade que permite perceber aquilo que precisa ser tratado. Existe um tipo de dor que não paralisa, mas direciona. Esse choro não é sinal de fraqueza, mas de consciência. Ele abre espaço para o consolo, não como uma solução imediata, mas como uma resposta que alcança o interior. A mansidão aparece como consequência desse processo. Não se trata de passividade, mas de força controlada. A pessoa deixa de reagir impulsivamente e passa a responder com equilíbrio. Existe domínio interno, uma estabilidade que não depende de circunstâncias favoráveis. A mansidão revela maturidade, porque não precisa provar força o tempo todo. A fome e sede de justiça indicam uma mudança de desejo. Aquilo que antes não era prioridade passa a ocupar espaço central. Existe uma busca por alinhamento, por viver de forma coerente com aquilo que Deus estabelece. Essa busca não é superficial, ela é intensa, constante, direcionada. E a promessa associada a ela não é frustração, mas satisfação. A misericórdia surge como expressão dessa transformação interna. Quem reconhece sua própria necessidade e experimenta o cuidado de Deus, passa a lidar com os outros de forma diferente. Existe mais sensibilidade, mais disposição para compreender e restaurar. A misericórdia não ignora erros, mas escolhe responder a eles de forma redentora. A pureza de coração aponta para a integridade. Não é ausência total de falhas, mas um alinhamento interno que evita divisões. A pessoa não vive fragmentada entre aquilo que demonstra e aquilo que realmente é. Existe transparência, coerência e direção. Essa pureza permite uma percepção mais clara de Deus, porque remove distorções que dificultam essa visão. Os pacificadores refletem uma postura ativa. Não apenas evitam conflitos, mas atuam na construção de ambientes mais alinhados. Existe uma disposição para restaurar relações, ajustar caminhos e promover equilíbrio. Essa atitude revela a identidade, porque demonstra semelhança com o caráter de Deus. A perseguição por causa da justiça mostra que esse caminho não é isento de resistência. Viver de forma alinhada com esses princípios pode gerar oposição, incompreensão e até rejeição. Isso não significa que algo está errado, mas que existe uma diferença real entre os valores do reino e os valores predominantes. As bem-aventuranças, quando vistas em conjunto, revelam uma transformação completa.
Não se trata de ajustar apenas comportamentos externos, mas de permitir que a base interna seja reconstruída. Cada etapa contribui para uma formação mais profunda, mais estável, mais alinhada. Esse processo não acontece de forma automática. Existe uma caminhada envolvida, uma construção contínua. Em muitos momentos, será necessário escolher esse caminho mesmo quando ele não parece o mais fácil ou o mais reconhecido. Existe um custo, mas também existe uma profundidade que não pode ser encontrada de outra forma. Outro ponto importante é que as bem-aventuranças não são metas isoladas a serem alcançadas individualmente. Elas se conectam, se complementam e se desenvolvem juntas. À medida que uma área é trabalhada, outras começam a ser impactadas. Existe uma integração nesse processo. Com o tempo, essa transformação começa a se tornar visível. A forma de pensar muda, as reações se ajustam, as decisões passam a refletir uma base diferente, não como um esforço constante para manter uma aparência, mas como resultado de algo que foi construído internamente. Existe também uma mudança na forma de enxergar sucesso. O que antes era prioridade pode perder espaço, e aquilo que antes parecia secundário ganha valor. Essa mudança não é forçada, ela acontece naturalmente à medida que o entendimento se aprofunda. As bem-aventuranças também revelam que a verdadeira plenitude não está na ausência de desafios, mas na forma como a vida é vivida em meio a eles. Existe uma alegria que não depende de circunstâncias perfeitas, uma paz que não se abala facilmente e uma segurança que não está baseada em fatores externos. Esse caminho exige constância. Não é sustentado por momentos isolados, mas por uma decisão contínua de permanecer alinhado. Pequenas escolhas diárias constroem uma vida que reflete esses princípios de forma consistente. Ao longo desse processo, a dependência de Deus se torna mais evidente. Não é possível viver dessa forma apenas com esforço humano. Existe uma necessidade constante de direção, de ajuste e de fortalecimento. Essa dependência não enfraquece, ela sustenta. Senhor, forma em mim esse tipo de vida. Que eu não busque apenas resultados externos, mas permita que o Senhor trabalhe profundamente em mim. Alinha meus desejos, ajusta minhas atitudes e fortalece minha caminhada. Que eu viva de forma coerente com aquilo que o Senhor ensinou e reflita, de maneira real, os valores do teu reino. Amém.